agora são 17 horas e 30 minutos, 26 graus de temperatura aqui no Parque de Exposições Siegfried Ritter. Está começando o Costana Talks, a edição desta quarta-feira, em que a gente mais uma vez debate o turismo aqui na nossa região das Missões. Agora com o som ambiente aqui, a gente está mais uma vez no estande do Costana Frontier Resort, esse grande empreendimento de alto padrão que está sendo construído aqui na região noroeste. É uma realização do Grupo CPE de Comunicação, né, da nossa equipe. Ontem você viu que a Edna Lauter estava por aqui, eu estava no dia anterior, e a gente segue, então, com o Costana Talks para falar, mais uma vez, de turismo e desenvolvimento regional. É uma realização, como eu dizia, do Grupo CPE, mas uma idealização, né, uma ideia do pessoal do Costana Frontier. Já agradecer o nosso amigo Ricardo, aqui meu xará também, que é o diretor de marketing dessa grande iniciativa, desse grande empreendimento e que está nos ajudando a levar adiante, então, o Costana Talks todos os dias, um sucesso, o nosso talk show aqui diretamente do Costana Frontier, Grupo CPE e Costana Frontier, juntos, então, nessa missão de fazer debates importantes sobre o turismo, né? Hoje o nosso tema, mais uma vez, é turismo a partir do desenvolvimento regional e estamos recebendo convidados importantíssimos aqui. Eu estou com o Romaldo Meller, que é coordenador de turismo da Fenamilho. Tudo bem, Romaldo? Boa tarde, obrigado por participar conosco. Vê se está ligado o microfone aqui. Aqui, vamos lá. Aqui está ligado. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom poder participar aqui, principalmente de um projeto grandioso, né, que é do Costana. E falar de turismo que pode estar integrando essa região aqui como desenvolvimento regional. Legal, acho que tem muitos temas para a gente debater. O Vando Hartmann, que é diretor da MSK, incorporadora do Costana Frontier Resort, também está conosco mais uma vez. E aí, Vando, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Muito bom recebê-los aí nesse espaço, um momento de debate, de construção, para a gente falar aí do futuro próspero aí da nossa região missioneira. Legal, legal. E o Álvaro Taisen, que é o coordenador do grande projeto Missões e um grande lutador pelo nosso turismo, né? Alguém que está doando o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento, o seu know-how, para que a gente consiga levar adiante esses projetos de desenvolvimento do nosso turismo, Álvaro. Boa tarde, prazer te ter aqui, viu? Boa tarde, Ricardo. É um prazer novamente estar contigo. E agora num momento diferente, né? Porque agora nós estamos num espaço aqui que é o sonho que nós tínhamos lá atrás de atrair empreendedores para esse sonho, vamos dizer assim, que é o desenvolvimento do turismo aqui na região das Missões e transformar essa região no segundo polo turístico do Rio Grande do Sul. E o empreendimento da Costana vem justamente a calhar com isso, porque a gente está fazendo todo esse esforço para ter atrativos aqui, e nós vamos ter muitos, vamos ter oportunidade de detalhar eles, e o Costana está trazendo a oportunidade dos turistas ficarem 7 dias bem acomodados e aproveitar todos esses atrativos que nós estamos propondo para atrair um contingente significativo de turistas para a nossa região. Tá certo. Vou começar com o Romaldo aqui, que é integrante, inclusive, da comissão organizadora da Fenamilho, e para a gente falar também dessa questão de como o turismo está inserido dentro da feira, viu, Romaldo? É, inevitavelmente, um vetor de turismo, ou seja, traz muitas pessoas para o município e, de alguma forma, auxilia também que a gente faça essa grande propaganda, esse grande marketing de Santo Ângelo, da região das Missões, para pessoas que, eventualmente, não conheçam os atrativos e tudo mais. Então, a Fenamilho tem esse condão também de atrair gente, né? Sim, a Fenamilho, quando... na 20ª Fenamilho, quando ela, de certa forma, retomou, né, porque nós viemos num processo que foi a pandemia e ela não poderia acontecer naquele período, então na 20ª Fenamilho houve um processo de realmente mostrar que a Fenamilho é internacional. Ela não só no nome, né, como Fenamilho Internacional, mas e sim pensar ela na prática. E aí, naquele momento, né, o nosso presidente está coordenando, que está agora também na 21ª Fenamilho, o senhor Boese, ele me chamou para fazer a integração Mercosul, trazer isso na prática. E a gente conseguiu fazer, inclusive hoje é um dos dias que vai estar bem movimentado em relação a isso. Está chegando uma comitiva agora, daqui a pouco está chegando a comitiva aqui do Paraguai. Hoje mesmo estava um pessoal aqui, né, Wander? Estava aqui da Argentina, que visitaram a feira, vão estar amanhã.
inclusive que recebeu o título como embaixadora da Argentina. E quando a gente fala no sentido assim internacional, nós estamos relacionando as missões. A gente está buscando isso, um processo de missões jesuítica, de onde que aconteceu todo esse processo. Só que missões jesuítica, ela não anda sozinha na prática, e sim ela anda com um processo onde que você possa mostrar experiências. Uma das experiências, a gente vai trazer aqui amanhã para o Costana, na sexta-feira, vai ser uma apresentação de danças. A cultura, porque a Argentina é conhecida como o tango. Então, o tango faz parte, ele vai estar aqui presente, aqui, também representando a Argentina, como no seminário que vamos estar trabalhando na sexta-feira, que vai trabalhar sobre o turismo, nós vamos estar mostrando dois mundos, ou tentar entender o que foi esses dois mundos, porque você entende cultura guarani e cultura jesuítica, são o que deram o viés à história toda que nós temos das missões. Então nós vamos discutir esse tema, onde vai ser abordado o mundo guarani e o mundo jesuítico, inclusive com a participação de um professor guarani, que vai estar aqui abordando essa temática. Então, quando você pensa em turismo, tem que pensar relacionado à cultura, tem que relacionado à dança, à gastronomia, e é isso que a FENAMILHO está fazendo nas duas últimas edições. Pensar ela de uma forma de como tu pode fazer isso realmente na prática. Tu não vende turismo sem você acessar todos esses serviços, e aí entra todo esse processo aqui do Costana com um empreendimento que vai integrar, de certa forma, o turismo regional. É de forma prática aquilo que tu fala sempre, né, Vando, de que durante muitos anos a gente ficou de costas para os nossos vizinhos lá, não olhou para Paraguai e Argentina como potenciais parceiros para trazê-los para cá para investir, enfim, e tudo mais. É interessante essa integração, né? Tem 5 para 6 anos de trabalho esse projeto do Costana. Entre esse trabalho tem estudo, mas tem muita execução. E, infelizmente, o que pouco se discute, pouco se sabe, que alguns anos atrás éramos todos espanhóis aqui em Santo Ângelo, espanhóis em Santa Rosa, espanhóis em Ijuí, espanhóis em São Borja. Então, é estranho imaginar que a gente não tem ligação. Fiz questão de pegar rapidinho ali antes de entrar, porque nós temos uma história totalmente ligada à nossa história indígena guaranítica, que acontece no Rio Uruguai. Então, por que o Rio Uruguai ele faz parte das missões? Porque é justamente no Tratado de Madrid, aonde se trocam os 7 povos pela colônia de Sacramento, e se diz, do Rio para lá vocês vão falar espanhol, do Rio para cá agora vocês falam português. E aí como é que faz com nós que morávamos aqui? Aí dá guerra, né? Porque como é que tu chega nas pessoas e simplesmente, por um acordo entre Espanha e Portugal, no Tratado de Madrid, se define essa nova divisa. Então, quando eu falo daqui para lá, nós precisamos entender que toda essa nossa região é uma região missioneira, de missionários, de jesuítas. Então, esse é um ponto. Nós temos o Rio Uruguai como algo que faz parte da história. Como é que chegaram em São Nicolau? Foi através do Rio Uruguai. O Rio Uruguai ele está ligado, e o empreendimento do Costana ele é no Rio Uruguai. Ele olha com muito carinho para o potencial que tem no lado brasileiro, o potencial que tem na Argentina e tem no Paraguai. Então, nós identificamos, somos, enquanto iniciativa privada, o movimento mais expressivo, de repente, no momento que fala do desenvolvimento regional. O turismo, ele faz parte. Nós temos um produto que ele é imobiliário, com foco em desenvolvimento do mercado imobiliário local, e um produto turístico. Porque, veja só, eu vou dar um exemplo de uma intercambiadora que o empreendimento está afiliado, que é a maior intercambiadora do mundo, a RCI. Nós vamos conseguir trazer para a nossa região pessoas de 110 países que possuem imóvel em 4.300 resorts. Hoje, se um americano
quer vir através da RCI, que é uma intercambiadora, conhecer a nossa região, não tem nenhum empreendimento filiado, passa a ter. Então, bom, um americano, alguém de Portugal, alguém da Espanha que quer conhecer essa história, nós vamos estar ligando também a nossa região ao mundo com esse empreendimento. Então, quando a gente fala, né, dos 400 anos das missões, ela é muito maior do que uma AMM. Ela é muito maior do que esses municípios onde a gente tem a evidência das ruínas, dos 7 povos das missões, porque tudo isso aqui foi Espanha, tudo isso aqui foi ocupado por espanhóis, missioneiros, e depois a gente tem, então, este acordo que a gente não conta na escola, a gente não ensina isso, e, bom, depois vem toda uma colonização europeia e se perde essa riqueza. E a gente tem que potencializar. A maior batalha naval das Américas acontece aqui. Então, esse aqui é um exemplo da história que está aqui. Essa batalha, ela sai da MM, por exemplo. Ela acontece na região do lado, que não é Missões, é a região, mas está dentro da região noroeste. Então, nós precisamos olhar a região noroeste com esse nível de amplitude. Tá certo. Tu estás com a edição em quadrinhos aqui da Batalha do Imbororé, né? Que, de fato, lá no início do século XVII, 1600 e poucos, 1641, foi uma das maiores batalhas navais da história e que, bom, moldou também muito da história das missões. Mas, Álvaro, as batalhas hoje são outras, né? E são mais pacíficas, digamos assim. São para projetos, recursos que a gente possa trazer para a nossa região para desenvolvê-la, né? Eu gostei da tua analogia, né? Porque se nós não soubermos aprender com as batalhas do passado, nós não seremos prósperos nas batalhas atuais, né? E realmente a batalha de agora é vencer usando as palavras do Vando, esse apagamento da história que aconteceu aqui na região pelos imigrantes, né? Porque o vencedor conta a história, né? O vencedor foram os portugueses e por isso que hoje a gente fala português no lado oriental do Rio Uruguai, né? Que até então, se os portugueses não tivessem tido seu mérito empurrar o Tratado de Tordesilhas até a barranca do Uruguai, o Tratado de Tordesilhas parava em Laguna, né? E aqui seríamos todos espanhóis, né? Mas isso é passado, né? Vamos dizer assim, não vamos esquecer isso, temos que fazer dessa rica história um potencial turístico e é isso que a gente está trabalhando. Não é uma coisa fácil, não se faz a transformação de uma região sem recurso financeiro, mas além de recurso financeiro, tem que ter pessoas de boa vontade, tem que ter empreendedores que acreditem na região, que é o caso que nós estamos vendo aqui, como foi bem descrito pelo Vando. Se não tivéssemos empreendedores que colocassem uma hotelaria de qualidade, não adianta a gente ter atrativos turísticos que os turistas iam dizer assim, tá, eu vou dormir aonde? Eu vou me alimentar aonde? Então, isso acaba nos deixando uma cadeira de 3 pernas, né? Então, nós estamos fazendo uma parte que é sensibilizar o poder público, que mais precisa ser feito para a infraestrutura turística da região, e nós tendo boas notícias aqui na região. Vocês já viram falar que vai ser em breve anunciado a concessão do aeroporto de Santo Ângelo, a ampliação do terminal, a ampliação do estacionamento, isso dá em torno de 10 milhões, a concessão é mais 60 e mais dinheiro mensal sendo colocado. Então, a questão do acesso aéreo está resolvida, com questão mais de 30 dias, vamos estar em processo, tudo isso andando. A questão da infraestrutura rodoviária, nós temos a ponte de Porto Xavier, que já deve estar sendo assinado o contrato, a licitação já foi feita, então também já está um processo resolvido. A questão da BR-285, já estamos em fase de projeto aprovado, o projeto está sendo contratado. Claro que entre projeto e execução tem uma longa história, mas sem projeto não temos como fazer. A 392 está também em fase de projeto, o EVTEA já foi concluído, né? A 392 vai preencher uma lacuna, que é um quadrado vazio que tem no meio do Rio Grande do Sul, que vai ligar aqui, dá para dizer Porto Xavier, mas Porto Xavier até Santo Ângelo já existe, de Santo Ângelo até São Cepé, né? Que vai chegar até o Porto do Rio Grande.
Nós temos o projeto das melhorias da 344. Desculpa, o projeto está pronto já. Está em fase finais de aprovação no DAER, e aí nós entramos na briga da busca dos recursos. O deputado Loureiro está trabalhando nisso, e provavelmente a gente tenha boas notícias em breve também nesse grande programa de recuperação que o governo do estado está lançando aí. Provavelmente vai ser inserido lá. E veja, então nós estamos tratando de infraestrutura, nós estamos falando de atrativos, que são 101 milhões de reais que o governo do estado vai anunciar em 2 grupos de projetos, e tem um empreendimento turístico que provavelmente não vai ser o primeiro, vai ter outros que vão vir, porque estamos falando de 1 milhão de turistas para atender até 2030. Né? Isso é muita gente e esperamos que a gente tenha sucesso com isso. Que legal, você fez um belo resumo aí de notícias boas e de boas perspectivas, na verdade, né? Eu acho que dos últimos anos, assim, talvez das últimas décadas, é um momento em que a região está mais organizada em termos de projetos, em termos de perspectivas de um bom futuro, né? Tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Mas eu quero te perguntar, Romaldo, tu percorreste, né, essas agendas que foram feitas pela comissão da FENAMILO, que visitou aí Paraguai e Argentina. Queria colher a tua impressão sobre como vocês foram recebidos nesses países. Como é que foi a receptividade e também com essa ideia de integração? Isso vem dos argentinos e paraguaios também? Eles entendem essa complexidade, essa importância que pode ser positivo para eles? Como é que foi? Olha, na verdade, nós somos todos irmãos. O que nós colocamos nisso, no meio disso, foi um rio, que na verdade não pode mais dividir e se integrar. E quando nós estávamos agora fazendo o convite a eles, eles entendem como eles estão vindo visitar um irmão deles aqui. A própria comitiva que está chegando do Paraguai, eles são brasileiros, né, com descendentes de origem alemã, italiana, japonesa e várias etnias que ocuparam um território que a gente conhece como os brasiguaios, que fica do outro lado do rio Paraná. E nós estamos aqui em linha reta, 150 quilômetros, né, Tyson? Mais ou menos isso. Então, nós somos todos vizinhos que temos que começar a se visitar novamente. E é assim que eles nos enxergam, e é assim que eles estão vindo aqui para visitar parentes deles, para olhar os sobrenomes. O diretor que é o embaixador da FENAMILO do Paraguai, Conrad, alemão. Ele é da região Lajeado. Foi para lá para trabalhar com a agricultura. Recebeu aqui hoje a embaixadora da Argentina, ela é de origem polonesa, ucraniano, são vários que ocuparam o Rio Grande do Sul há 200 anos atrás, quando chegou os imigrantes, e eles foram ocupar um território aqui do lado, porque quando o Paraguai se dizimou, houve todo o Paraguai e Argentina, esse espaço tem que ser ocupado. E foi ocupado por brasileiros. E eles não recebem como estão recebendo o irmão dele lá na casa deles. E é essa forma, e esse tratamento que a gente quer dar aqui. E pela primeira vez na FENAMILO, que está funcionando dessa forma, nós, na sexta-feira, quando vai ter o grande projeto aqui, que vai tratar sobre os 400 anos, o governador do Paraguai, de Itapúa, está largando toda a agenda dele para estar presente aqui. Legal. Então, para ver assim, o carinho, a atenção que eles têm com a gente e nós, recíproco também com eles. Sim. Então, a gente está recebendo delegações a partir de hoje, né? Amanhã, sexta, e ficam até domingo, cobertura de rádios de Poçadas que estão vindo para cá fazer cobertura da feira. Então, realmente há uma integração. Basta nós olhar todos como irmãos. É verdade. Veja, Ricardo, o que o Romaldo falou é o conceito que a gente mudou. Paramos de falar em 7 povos e só falamos em 30 povos. Porque o que nos distingue de outros lugares é que aqui tinha 30 povos organizados. Essas fronteiras, elas vieram com os tratados muito lá na frente. O Rio Grande do Sul só teve as fronteiras definitivas em 1850 e alguma coisa, que é logo há pouco tempo atrás, não é.
Mas isso é quando entrou nos tratados. Então, quando o Romaldo descreve que os paraguaios, os argentinos nos chamamos de irmãos, nada mais é do que remeter o que já fomos. Né? Os 30 povos eram uma congregação de povos, que era uma irmandade sobre uma coordenação dos jesuítas que integrou e formou os 30 povos, que foi um diferencial para o mundo. Né? Aqui nós estávamos muito na frente. Vejam, um dado importante, seguindo a linha do raciocínio do Romaldo. Nos 30 povos tinha mais de 150 mil guaranis. Todo o mundo português, nessa mesma época, tinha 150 mil descendentes de portugueses. Entende? Só aqui a gente tinha mais gente do que os portugueses espalhados pelo mundo, né? É de fato uma proporção muito grande, né? E eu acho interessante também que a gente fale desse ativo cultural que a gente tem, ativo cultural histórico, mas também a iniciativa privada esteja nessa perspectiva de capitalizar isso. Alô, aí, voltou a funcionar o nosso microfone. Eu te perguntava, Wando, sobre esse estudo que foi feito na concepção do projeto do Costana Frontier Resort, de que muitos investimentos aqui da nossa região, muitos recursos da nossa região saíam para investimentos em outras regiões. E o Costana tem o objetivo de inverter essa lógica. Em que tipo de momento vocês perceberam essa lógica de que muito dinheiro saía daqui e de que era possível voltar com alguns investimentos, enfim, dinheiro de fora para trazer para cá? Não é só recurso, é pessoas, né? Porque vale aqui... Cabeças. Mentes, né? Vale aqui entender... Isso. Vale entender que... e por isso a história, quando bem interpretada, ela é um farol para a gente fazer os movimentos futuros, né? Porque, vamos lá, se antes a gente falava aí da vinda, 200 anos, da imigração europeia, aí vão lá, né, italiana, alemã, nós temos que ficar atentos que eles não vêm diretamente para a nossa região. A nossa região, nós temos a Mata Atlântica aqui, que é a última região ocupada, ela é possivelmente após Giruá, ela é ocupada a partir de 1900. Então, o que acontece? Nós estamos falando aí de mais de 50 anos que nós temos um desenvolvimento na região da Serra, que nós, não é que estamos atrás 50 anos, é que o desafio aqui é dizer aonde estaremos nos próximos 50 anos. Porque hoje, quando se imagina o que era 50 anos atrás aquela região, é nós projetarmos, porque a gente tem que entender que a nossa ocupação, e eu estou falando da ocupação principalmente europeia, eu não estou falando da ocupação anterior, porque isso é rico, né? Nós somos a região mais antiga e mais nova do estado do Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente olha por que as pessoas saíram daqui, por exemplo, foram para o Paraguai, é porque dentro dessa ocupação, principalmente das colônias, imagina 10, 15 filhos ter que acomodar em 25 hectares, né? 25 hectares que era o tamanho de uma propriedade. Então essa gauchada desenvolve aí todo esse oeste do Brasil, mas também vai aí para o Paraguai, nessa região que é extremamente rica. Então a gente tem familiares lá, tem conhecidos lá, e a gente está unidos de forma assim muito próxima. É no passado, é nos 30 povos, mas é no momento atual. Então eu trago a reflexão de por que o empreendimento está onde está. Porque nós temos uma carência regional de deslocamento de turismo de final de semana, que em 2h30 eu saio de casa às 6 da tarde. Eu chegando até às 8h30 eu vou. Então, qual é o problema da nossa grande região, das 77 cidades da nossa região? Nós precisamos andar no mínimo 5 horas para chegar num atrativo com essa proposta. 2h30, estamos a 1h30 de Santo Ângelo até o resort. Em 2h30, então eu chego na sexta, eu ainda janto com a minha esposa, eu tomo um bom vinho, eu aproveito a sexta, aproveito o sábado, aproveito o domingo de tardinha, eu saio e eu estou em casa. Nós estamos hoje sem essa opção de lazer. Durante esse processo, nós precisamos entender que é 2h30 num raio. Em 2h30 nós vamos entrar na Argentina, entramos no Paraguai. Chegamos em Poçadas, tem 400 mil habitantes, Encarnação. Toda essa colônia de gaúcho ali, passando a balsa de Corpus, a gente está ali com uma riqueza de colonização e um lugar muito rico do agro paraguaio, formado de pessoas daqui.
Então é por isso que ele está nesse local, porque ele está olhando as 2h30, que abrange toda a nossa região aqui, inclusive o nosso objetivo é trazer as pessoas para conhecerem toda essa história das ruínas. Sim. Porque não é só nós que também desconhecemos ou perdemos a nossa história, ela foi perdida no tempo, mas também tem muito argentino e paraguaio que pouco conhece, né, toda essa nossa história de integração. E que o Romaldo ia completar. Não, quando está falando essa região, como exemplo, o pessoal aqui do lado, que é do Paraguai, que está aqui a 150 quilômetros em linha reta, né, num raio aqui de 250 quilômetros, eles que fornecem o milho para ali bem, né, vem daqui do lado. Vem de lá. Entende? A economia ela já está andando nesse processo. Então, esse pessoal que é das Colônias Unidas, eles são os maiores produtores de mel, maiores produtores de trigo, maiores produtores de soja, de erva mate, e a maior cooperativa das Colônias Unidas do Paraguai. E eles estão integrados já com nós na parte econômica. Então, a questão turística, a questão é aproximar. Claro, falta pouco, Álvaro. Quando o Vando fala das dificuldades que tem lá, as dores são comuns. Eles também não conhecem a história. Também houve o apagamento lá, porque ele também houve o lado vencedor em relação aos guaranis. O apagamento não é algo do acaso, é um projeto. O apagamento foi um projeto, né? Com toda certeza. Foi concebido para que isso acontecesse, né? Então, o que os paraguaios têm de, vamos lá, entre aspas, ignorância na história missioneira, os de Correntinos, os de Missiones têm também, e nós gaúchos aqui estamos na mesma linha. Então esse é o nosso desafio. Agora é recuperar isso, fazer que se valorize e que aqui seja um local que as pessoas queiram conhecer. Eu tive essa semana com um grupo de 30 amigos companheiros de viagem de Rio, São Paulo, que eu trouxe, encontrei pelo mundo afora aí, em Egito, Turquia e tal, que eu trouxe para visitar os 7 povos, Argentina e o Paraguai. O encantamento foi formidável. Os caras não sabiam que existia isso. Nunca tinham me falado sobre isso. E mais, na hora de se despedir, disseram, nós queremos voltar para os festejos dos 400 anos. Olha aí. Os caras estão em São Paulo, estão em Belo Horizonte, estão no Rio. Vejam, nós temos potencial. O que nos falta é autoestima. Nós somos desgraçadamente potenciais em destruir o que a gente tem de bom. Então, quando você monta um empreendimento desse na beira do rio, que era mato, e é interessante quando você falou sobre o início do século, nós temos uma figura que é nome de rua em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, Marquês do Herval. Poucos de nós sabemos quem foi o Marquês do Herval ou por que ele recebeu esse título Marquês do Herval. Esse é o General Osório. O General Osório, ele recebe a incumbência, quando ele era comandante em São Borja, de explorar o tesouro dos jesuítas no Alto Uruguai. Existia essa lenda, né? Isso. E o que ele descobre lá? O Campo das Vacas Brancas, que é hoje a região ali de Porto Xavier, Porto Mauá, e os ervais do Inhacorá. Por isso que ele é o Marquês do Herval. E ali ele leva 60 dias para ir de São Borja até lá, porque era mata fechada. Intocada. Era um lugar inóspito. Então, realmente, nós estamos falando do 100 anos, 150 anos para trás, 170 no máximo. É impressionante, né? Vando, por favor. E isso é formidável, né? Porque todo estudo nosso, ele fundamenta esse projeto nesse estudo cultural. Porque a gente precisa entender que, de repente, esse nosso se esconder embaixo da mesa, se sentir menor, ele está muito atrelado a uma história cultural um tanto quanto recente. Sim. Então, a gente tem e é sempre bem complexo fazer esse paralelo, porque, de novo, ao tempo que eu falo do recente, nós temos o mais antigo aqui. Mas, culturalmente, Álvaro Tyson, né? Culturalmente, se eu for imaginar, também as pessoas que vêm para cá, culturalmente, nós estamos falando em menos de 100 anos, esse pessoal veio para uma cultura de subsistência, para sobreviver. Então,
isso também está muito presente ainda. Quer dizer, não era uma coisa assim, exatamente bonita, uma coisa lúdica, era para trabalhar mesmo. Depois a gente se consolida enquanto sociedade. Eu só gostaria de reforçar um ponto que para mim é extremamente relevante para nós entender o momento que vivemos, tá? Porque isso são dados e aí a gente vai conseguindo também criar e entender todo esse... Porque é um grande mapa isso, né? Na medida que a gente vai encaixando essas peças, esse quebra-cabeça, ele vai ficando mais claro para todos. Esse é o nosso papel também na comunicação, né? Claro. Então, veja só, quando a gente faz o estudo, nós identificamos dentro do nosso projeto que nós temos dinheiro já na região no imobiliário turístico e no turismo. Esse dinheiro está aqui, não precisa produzir mais nenhum real, ele só está indo embora daqui, segura esse dinheiro aqui. Mais do que isso, para desenvolver a região, imagina se a gente segura mais dinheiro na região, retém mais dinheiro quanto a gente acelera a economia local. E eu peguei aqui porque amanhã, das 13h30 às 17h30, a gente tem essa conexão empresarial, Argentina, Paraguai e Brasil, porque nós temos um exemplo clássico que aconteceu e eu não canso de repetir. O nosso estudo do projeto, ele se viabiliza em 2h30, que é o que eu falei para vocês, mas nós temos proprietário de apartamento integral da província de Córdoba. Isso é dinheiro que está girando aqui na nossa região que não existia. Sim. Então é aí que nós vamos falar em desenvolver uma região. Além de nós estar discutindo o dinheiro que aqui já está, nós temos que ter projetos com a capacidade de trazer dinheiro de fora. Porque eu não canso de falar, será que alguém acredita que o dinheiro de Balneário Camboriú é de Balneário Camboriú? Não é. Ele é de fora. É do mundo inteiro. Então, assim, no momento que a gente tem projetos com esse poder de atrair recursos de outras regiões, nós tornamos a nossa região ainda mais rica. E a nossa região, ela é rica. Sim. Esse é um ponto importante entender. Ricardo, só pegar deixou a bola picando. Esse evento de amanhã de tarde, das 13h30, de conexão empresarial, é justamente para discutir o desenvolvimento regional. Vai estar presente aí o subsecretário de Desenvolvimento do Estado, que é o Deli Fiário, que vai falar sobre recurso para os parques industriais para os municípios do Rio Grande do Sul. Vai estar o Jorge Toneto, que é o subsecretário da Fazenda do Estado, que é aqui de Santo Ângelo, que é um dos maiores especialistas com doutorado em desenvolvimento regional. E nós vamos tratar, junto com essas missões do Paraguai e da Argentina aqui, possibilidade de negócio com os locais, fazer esse networking, criar as condições para que a gente realmente faça com que a região se desenvolva a partir dos recursos próprios e deixe de ter essa invasão e comece a buscar soluções em Camboriú, em Capão da Canoa e coisa do gênero, né? Que é possível fazer melhor e mais aqui. Legal. Gente, o papo está muito bom, mas a gente já está estourado no horário. São 6h03 nesse momento aqui. Então, só vai dar tempo da gente se despedir. Romaldo, deixa eu te agradecer pela participação aqui no Costana Talks. Parabéns pelo trabalho da comissão central, a comissão organizadora da FENAMILHO também. A gente vê uma feira viva, uma feira forte, né, atraindo gente, atraindo discussões importantes, relevantes. Te dar os parabéns e agradecer, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado aí por poder contar um pouquinho que é da FENAMILHO, né? E vamos ver na prática. Amanhã, né, estava falando o Tyson, nós temos também nesse processo onde que a cooperativa da Colônia Unida vai estar tratando um tema como o cooperativismo se desenvolveu, como esse processo integrado desenvolve uma região. E para o pessoal lá de Poçadas, na nossa ida, que vão também estar trabalhando esse processo integrado das missões. Nós olhar esse desenvolvimento como um todo. Então, quando a gente fala assim, turismo, nós estamos falando como um todo, economia, né, gastronomia. E essa é a função da FENAMILHO, essa é a função de trazer pessoas para nós se comunicar e nós se integrar mais. Legal, obrigado. Álvaro, brigadão, viu? Até a próxima. Até a próxima, Ricardo. Mas é importante salientar a pujança dessa feira. Sob a presidência do Luiz Boese, nós estamos vivendo aqui, vendo, né, é possível presenciar e sentir como é pulsante a economia da região e que não tem motivo para sermos pessimistas, né? A região é grande e a feira demonstra isso aqui. Muito obrigado e uma bela oportunidade para a gente falar sobre os projetos e os bons tempos que virão. Valeu, obrigado. Vando, valeu mais uma vez e amanhã estaremos juntos aqui 17h30. Obrigado.
eu vou pegar um gancho final aí do cooperativismo. Se o pessoal olhar lá acima, nós estamos com as 4 principais cooperativas de crédito apoiando esse projeto, porque elas sabem quanto dinheiro está indo embora da região e elas fazem um movimento com seus presidentes para que a gente retenha recurso aqui, o recurso fique na região, porque ele já está. E é isso mesmo que o Álvaro falou, a região tem riqueza. No momento que a gente conseguir estufar mais o peito, ter mais orgulho do lugar que a gente vive, porque nós temos aqui no nosso estudo, em algum momento a gente pode falar, os principais pilares para se ter qualidade de vida numa região. Hoje a gente já tem consolidado, saúde consolidada, educação consolidada, uma infra com pleno desenvolvimento, tem muita coisa boa vindo aí, e segurança, a gente vive em um lugar muito seguro, então, o que nos falta, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui fazendo essas reflexões, porque é isso que vai projetar-nos aos próximos anos, os próximos ciclos aí da nossa região. É verdade, temos que pensar para frente. O Grupo CPE tem um imenso prazer também de participar desse projeto aqui do Costana Frontier Resort. Muito obrigado a você que nos acompanhou na Rádio CPE, nas nossas redes sociais, você que curtiu, comentou aqui a nossa transmissão. Amanhã tem mais, 17h30, eu estarei aqui mais uma vez para falar sobre cooperativismo. Vai ser um momento muito legal, já te convido aqui para participar então amanhã, 17h30, do Costana Talks, ao vivo na Rádio CPE e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia hoje, um abraço, até amanhã.